recebi uma mensagem perguntando se é seguro viajar para El Salvador de uma menina que tá querendo ir para lá. E aí eu vou resumir para vocês em 2 minutos o que tá acontecendo nesse país, porque eu juro, eu fiquei assim, abismada. Eu nunca vi um processo tão acelerado de mudança como eu vi nesse país. Um pouco de contexto rápido. Até 5 anos atrás, El Salvador era considerado um dos países mais violentos do mundo e ele era basicamente governado por 2 gangues que brigavam entre si por território. E elas queriam conquistar os territórios para extorquir a população. Você não conseguia fazer absolutamente nada sem pagar alguma coisa para aquela gangue. Então, digamos que 70% do income, da receita dos negócios daquela região iam como pagamento para gangue, para eles não matarem sua família, não estuprarem sua filha. Era um negócio assim surreal. Em março do ano passado, gente, 2022, março do ano passado, 90 pessoas foram mortas inocentemente na rua. E aí, esse presidente que está no poder, ele foi eleito em 2019, mas ele não tinha poder suficiente dentro do parlamento para fazer as leis passar, ou enfim, para fazer alguma mudança significativa no país. E ele conseguiu esses votos no ano passado, que foi quando ele finalmente pôde fazer alguma coisa assim na prática concreta por El Salvador. E aí, basicamente, depois desse dia aí de muitas mortes, em março de 2022, ele decretou estado de emergência, que está em vigor até hoje, e ele deu poder absoluto para a polícia fazer basicamente tudo o que ela quisesse. E aí a gente está falando de entrar na casa das pessoas, entrevistar as pessoas na rua, investigar a cara celular, entrar assim em qualquer tipo de privacidade para identificar se aquela pessoa tem alguma relação com alguma das 2 gangues. E aí ele construiu nada mais, nada menos do que uma prisão com capacidade para 80 mil pessoas e colocou todo mundo na cadeia. O guia que eu fiz o Walking Tour lá em Santa Ana, ele estava me falando que no ano passado, até agosto, ele era entrevistado pelo menos 4 vezes na rua, todo dia que ele saía de casa. Então a gente está falando de um país que em menos de 12 meses ele saiu de tenho medo de sair na rua porque posso morrer, pra cheio de mochileiro e a galera viajando e conhecendo as maravilhosidades que existem por lá. Esse presidente que está no poder, ele tem 95% de aprovação da população. Vocês já viram isso em algum lugar do mundo? Óbvio que há controvérsias, acho que tem uma crítica aqui muito forte sobre um passo muito sutil para virar um regime autoritário, porque é um cara que agora tem muito poder. Então, por exemplo, na Constituição de El Salvador, nenhum presidente pode ser reeleito. E pode ser que isso mude agora e ele continue aí no poder na próxima eleição. Então, acho que, óbvio, há controvérsias, existem detalhes um pouco mais sutis que a gente não consegue ver na superfície, mas, cara, é inegável que o que o cara fez pelo país em tão pouco tempo é, assim, surreal. Para responder a pergunta que eu recebi lá no início do vídeo, eu vou parafrasear a história de uma amiga minha. Ela perguntou para um amigo salvadorenho se era seguro viajar para El Salvador. E ele perguntou, você tem alguma relação com as gangues? Ela falou, não, então pode ir tranquilo.